Eu morri, e no momento em que minha respiração cessou e tudo ao meu redor ficou em silêncio, finalmente compreendi aquilo que Deus tentava me revelar há tantos anos. Foi naquele espaço entre o último suspiro e o que há depois, que uma verdade profunda se revelou: mulheres escolhidas por Deus caminham na solidão. E essa solidão não é fruto de rejeição, desprezo ou castigo, é um sinal. Meu nome é Amanda, tenho 36 anos, e cresci em uma família cristã muito tradicional. Desde pequena ouvi falar sobre fé, chamado e santidade, mas nenhuma dessas palavras conseguiu preparar meu coração para o que eu realmente viveria. Eu imaginava que ser uma mulher escolhida por Deus significava ser reconhecida, acolhida e admirada. Porém, na prática, parecia o contrário. Era como se o céu tivesse me separado de tudo e de todos. Minha história não tem grandes escândalos ou reviravoltas dramáticas, mas carrega um silêncio constante que me acompanhou por anos. Enquanto outras mulheres na igreja viviam cercadas de amizades, convites para eventos, casamentos, ministérios, eu caminhava sozinha. As pessoas sorriam para mim, mas não permaneciam. Relacionamentos começavam e se desfaziam rapidamente. Elogios apareciam, mas nunca eram suficientes para preencher o vazio de me sentir invisível, mesmo estando presente. Parecia que eu havia sido marcada para não pertencer. Perguntava a Deus todos os dias: por que amizades se afastam de repente? Por que nunca sou escolhida para liderar, mesmo estando preparada? Por que o amor sempre escapa entre meus dedos? E por que me sinto tão só, mesmo cercada de crentes? Com o tempo comecei a duvidar de mim mesma. Pensei que talvez eu fosse difícil demais, fechada demais, espiritual demais, ou simplesmente invisível. Cheguei a cogitar parar de orar, afinal, para quê, se o céu parecia tão silencioso? Chorava nas reuniões, mas ninguém notava. Servia nos bastidores, mas ninguém me valorizava. Jejuava por respostas, mas elas não vinham. Até que um dia, sem aviso, meu corpo não resistiu mais. Foram minutos entre o colapso e o socorro, momentos em que senti o chão desaparecer sob meus pés. E então, no escuro da inconsciência, algo extraordinário aconteceu. Tive uma experiência de quase morte. Ali naquele instante, compreendi algo que nenhuma pregação, livro ou conselho havia me mostrado até então. Eu não estava sendo esquecida, eu estava sendo preparada para um propósito. Se você, mulher, se sente desconectada do mundo, se a solidão se tornou sua única companhia, eu te convido a ficar comigo até o fim desta história. Talvez assim como eu, você esteja atravessando uma fase onde nada parece fazer sentido. Mas e se eu te dissesse que essa solidão é, na verdade, o maior sinal de que Deus te escolheu? Se você já viveu algo parecido, me conte aqui. Eu sei como é carregar tudo no peito sem que ninguém perceba. Quem sabe sua história possa ajudar outra mulher a entender que caminhar sozinha nem sempre significa abandono. Às vezes, é Deus protegendo, escondendo e moldando. Não desanime, porque o que eu vi naquela experiência mudou tudo. Não esperava que aquele domingo terminasse daquela forma. Era um culto comum, como tantos outros. O louvor havia acabado, e o pastor começava a pregar. Eu estava no meu lugar de sempre, sozinha, com a Bíblia aberta no colo, tentando me concentrar, apesar da dor de cabeça que me acompanhava desde cedo. Mas naquela noite, a dor só aumentou. De repente meu corpo inteiro parecia gritar. A última coisa que percebi foi minha respiração ficando pesada, os sons ao redor se tornando distantes, e então tudo ficou escuro. Tive uma parada cardíaca ali, no meio da igreja. Meu corpo caiu para o lado, e fiquei inconsciente por mais de 8 minutos, até que os paramédicos conseguiram reanimar meu coração. O que ninguém sabia, nem sequer poderia imaginar, foi o que aconteceu entre o último batimento e o choque do desfibrilador. Nos primeiros segundos, senti um peso esmagador no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Meus ouvidos se fecharam, e um pânico profundo tomou conta. O medo era real, intenso, não simbólico, nem imaginário. Eu estava morrendo sem entender o motivo. Queria gritar, mas não conseguia. Queria me mover, mas meu corpo já não me obedecia. Foi nesse momento que percebi, eu estava saindo de mim mesma, literalmente. Olhava a cena como se estivesse em um andar superior, observando tudo. Vi pessoas correndo, o desespero nos olhos de uma irmã que veio até mim, o pastor interrompendo a mensagem, meu corpo imóvel sendo levado ao chão. Mesmo vendo tudo, eu já não sentia nada daquele mundo. Era como se tivesse me desligado da carne, da dor, da alma e das pressões do mundo. Então veio o silêncio. Um silêncio denso, absoluto, mas não vazio, cheio de presença. Não havia vozes,
mas eu sabia que alguém estava ali. Havia uma comunicação silenciosa que tocava partes do meu ser que eu nem sabia que existiam. Sem corpo, sem tempo, sem peso, fui envolvida por algo que só posso descrever como paz. E essa paz não era leve, era intensa, quase esmagadora. Foi nessa paz que minha consciência começou a despertar. Aquilo não foi uma experiência comum. Era um encontro. Eu, uma mulher escolhida por Deus, estava prestes a entender por que tantas de nós caminham na solidão, mesmo dentro da igreja. Porque oramos, jejuamos, servimos, e ainda assim sentimos que estamos sendo deixadas para trás. Naquela dimensão onde nada podia ser ocultado, meu coração foi despido de todas as máscaras. Minha dor, minha revolta silenciosa contra a solidão que carregava há anos, vieram à tona. E senti que Deus já esperava por isso, não para me julgar, mas para me compreender. Soube então que algo seria revelado. Que aquela experiência de quase morte era na verdade uma convocação, não um fim, mas o começo de algo que jamais entenderia na correria do dia a dia. Era um momento escolhido por Deus para me mostrar que aquilo que eu chamava de rejeição era separação, que o abandono era proteção, e que aquela solidão esmagadora não era castigo, mas sinal. Não desanime, Amanda. Foi o que ouvi ecoar dentro de mim. Você está sendo preparada para um propósito. Antes que eu pudesse reagir, uma luz surgiu à minha frente. Não era uma luz comum, mas viva, pulsante, que me chamava, parecia me esperar há muito tempo. Ali naquele instante, ela apareceu. Eu não sabia o que era aquela luz, mas ela me atraía de um jeito que nenhuma palavra conseguiria explicar. Era como se cada parte do meu ser, alma, espírito, consciência, fosse gentilmente puxada para um lugar desconhecido, mas de alguma forma familiar. O tempo deixou de existir. Não havia pressa, medo ou dúvida, apenas aquele silêncio cheio de presença, um silêncio que dizia tudo. Continuei me aproximando, como quem flutua sem esforço, guiada por algo invisível, mas sentido. E então aconteceu. Sem som, sem anúncio, sem explosão, apenas a percepção súbita e arrebatadora de que eu não estava mais sozinha. Alguém havia chegado. Minha primeira reação foi parar. Se é que ainda havia algo como movimento ali, eu apenas congelei. E a luz diante de mim começou a mudar. A luz ficou ainda mais intensa, mas em vez de me cegar, ela me revelou algo profundo. Foi como se meus olhos se abrissem de verdade pela primeira vez, e naquele momento meu coração entendeu antes mesmo da mente conseguir processar. Era ele, Jesus. Não precisou pronunciar uma palavra. A presença dele falava por si só, e o olhar era como dois poços profundos de amor eterno. Mas não um amor distante ou simbólico, era um amor real, com dor, história e propósito. Ele me olhava como alguém que já havia chorado por mim, alguém que me conhecia em níveis que eu nem sequer imaginava existir. Não senti vontade de fugir ou correr até ele. Simplesmente permaneci ali, totalmente exposta, pequena e vista. Ele se aproximou, e cada passo, se é que poderia chamar assim, parecia despertar partes da minha alma que estavam adormecidas há muito tempo. Comecei a chorar, mas não era apenas emoção. Era como se cada lágrima lavasse um engano que eu carregava dentro de mim. E foram muitas. Jesus não veio com pressa. Ele me olhou com firmeza e ternura, como quem segura o olhar de alguém que precisa ouvir algo difícil, porém curador. E foi exatamente isso que aconteceu. Você se pergunta por que caminha na solidão, disse ele, com voz suave, mas cheia de autoridade. Cada palavra parecia cuidadosamente esculpida, não uma acusação, mas um diagnóstico. Eu pensei que havia sido esquecida, que não era suficiente, que não era amada. E ele, com uma mão invisível, tocou cada ferida que eu escondia. A dor de servir sem ser notada, a angústia de orar por promessas que nunca se cumpriram, o sofrimento de ser admirada à distância, mas jamais alcançada. Jesus sabia, não só sabia, mas sentia. E mais do que isso, ele validava a minha dor sem diminuir, apressar ou censurar. Ele apenas me permitiu ser, sentir e compreender que aquela solidão, contra a qual tanto lutei, não era um fracasso, mas um processo. Você é uma mulher escolhida por Deus, ele disse. E mulheres escolhidas caminham sozinhas. Essas palavras foram como um sopro que abriu um novo espaço dentro de mim, um espaço de entendimento onde a revolta deu lugar à reverência, e o medo se dissolveu na presença daquele que tudo vê. Não é um castigo, continuou ele, mas um sinal. Você está sendo preparada para um propósito. O mundo não vai entender, mas o céu já te reconhece. Ali naquele lugar onde nada podia ser ocultado, minha alma começou a compreender o que anos de igreja, cursos e devocionais jamais haviam me revelado.
A separação era divina, o silêncio era pedagógico, e a dor fazia parte do chamado. Ele então se aproximou ainda mais, e a luz ao nosso redor começou a pulsar. Mesmo estando fora do corpo, meu coração sentiu algo novo, uma mistura de temor, honra e expectativa. Você não está sozinha, ele afirmou. Você está separada. Quis fazer tantas perguntas, entender o que viria depois, o plano, o tempo, o motivo. Mas ele apenas sorriu, e nesse sorriso havia algo guardado, uma promessa silenciosa, um mistério ainda não revelado. Foi então que ele levantou a mão, e sem precisar dizer nada, eu soube que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. A revelação que explicaria minha dor, a resposta que tantos anos de solidão me fizeram buscar. Quando ele falou, finalmente entendi. Jesus não me entregou um sermão nem recitou textos decorados. Não usou palavras rebuscadas. O que ele me deu foi algo tão profundo e vivo que ultrapassava as barreiras da linguagem. Uma revelação que não veio para informar, mas para transformar. Tudo começou com um simples olhar, um olhar que me fez sentir, pela primeira vez em anos, completamente compreendida. Você foi separada, ele disse. E tudo que você perdeu, fui eu quem tirei. Essas palavras me atingiram como uma onda. Até aquele momento, eu havia passado a vida inteira tentando entender minhas perdas como erros, falhas ou castigos. Mas ali diante dele, descobri que não era assim. Cada perda havia sido uma preparação. Cada amizade que esfriou, cada oportunidade que não se concretizou, cada relacionamento que desmoronou, todas essas perdas foram escolhas dele, não como punição, mas como proteção. Jesus explicou que mulheres escolhidas por Deus caminham na solidão, não porque foram esquecidas, mas porque precisam do silêncio para ouvir o que ninguém mais consegue ouvir. Se eu deixasse você rodeada de vozes, você nunca ouviria a minha, ele disse. E então veio algo que jamais esquecerei. Você me pediu respostas, mas tudo que te dei foi separação, porque antes de te enviar, precisei te moldar. A solidão que consumia meu interior era, na verdade, uma ferramenta divina para forjar minha identidade, não nas palavras das pessoas, mas na palavra dele. Eu estava sendo preparada para um propósito, e não existiam atalhos para essa preparação. Era preciso perder, calar, ser esquecida por muitos para ser lembrada por ele. Ele me mostrou cenas da minha vida, momentos em que chorei sozinha no quarto, acreditando que ninguém me via. E em cada uma dessas cenas, ele estava ali, me esperando, sustentando e protegendo. Não era ausência, mas presença oculta. Não era rejeição, mas seleção. Não era abandono, mas um cuidado silencioso. Não se desanime, ele disse. Você não está onde está por acaso. Cada passo foi dirigido, cada dor foi medida, cada silêncio foi planejado. Foi então que ele me mostrou as Escrituras, não como um livro comum, mas como uma verdade viva. As palavras de Isaías surgiram diante de mim, como se fossem pronunciadas naquele exato momento. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 40, versículo 10. Naquele instante tudo se encaixou. A promessa sempre esteve ali. Eu só não via porque esperava que Deus falasse como o mundo fala. Mas ele fala no silêncio, fala no deserto, fala quando todas as outras vozes se calam. Eu comecei a chorar, mas não era mais um choro de lamentação, era uma entrega profunda e verdadeira. Parei de resistir à solidão, de tentar pertencer a lugares dos quais Deus já havia me afastado. Parei de desejar voltar a relacionamentos que Ele mesmo havia encerrado. Pela primeira vez, compreendi que caminhar sozinha não era um castigo, mas uma resposta. A mulher que eu conhecia morreu, literalmente. Porém ali, naquele instante de revelação, uma nova mulher começava a nascer. Uma mulher que não precisava de aplausos para se sentir válida, uma mulher que havia sido vista por Jesus, e isso era o suficiente. Uma mulher separada sim, mas com um chamado que o mundo ainda não compreendia. Ele disse algo que selou tudo: você não voltará a ser a mesma. Essas palavras mexeram comigo de uma forma que nenhuma outra conseguiria, porque eu sabia que ele estava prestes a me devolver a vida, não para que eu apenas existisse, mas para que eu fosse testemunha, proclamasse, anunciasse a outras mulheres escolhidas que a solidão não é punição, mas sinal. Antes que tudo mudasse novamente, antes que a sensação de eternidade se esvaísse, senti meu corpo me puxando de volta. A dor, a consciência, os sons distantes. O que parecia eterno começou a ceder ao mundo terreno. Jesus, com um olhar firme e ao mesmo tempo terno, se despediu com um gesto silencioso. Ainda não acabou. Vai doer, mas valerá a pena.
porque quando Deus separa uma mulher, ele não volta atrás. O retorno foi abrupto, sem aviso, sem suavidade, foi como cair de um lugar sublime para uma realidade dura. O primeiro som que ouvi foram máquinas e vozes apressadas. O primeiro toque, frio e invasivo, foi o do médico. Eu estava deitada, imóvel, e cada parte do meu corpo gritava. Meus olhos se abriram devagar, mas o mundo já não era o mesmo, ou talvez eu não fizesse mais parte dele do mesmo jeito. Estava no hospital, um leito branco, luzes fluorescentes, sensores grudados na pele. Tive que reaprender a respirar sozinha. Os médicos me explicavam como alguém que não entende muito. Você teve uma parada cardíaca, seu corpo respondeu bem à reanimação, você voltou. Mas ninguém ali sabia o que realmente havia acontecido. Eles viram o corpo cair, eu vi o céu se abrir. Nos primeiros dias, mal conseguia me mover. Além do cansaço físico, havia algo mais pesado, uma fadiga da alma. Era como se eu tivesse deixado uma parte de mim em outro lugar. Talvez tivesse mesmo, porque embora viva, nada parecia se encaixar. Meus sentidos estavam estranhos, as palavras ao redor vazias, a comida sem sabor, o tempo correndo numa frequência diferente. As enfermeiras me tratavam com cuidado, mas havia um olhar que aprendi a reconhecer. O olhar daqueles que não compreendem porque alguém tão jovem e aparentemente saudável teve um ataque cardíaco. Eu também não sabia como explicar que morri para ser despertada espiritualmente. Claro, houve dores físicas, músculos fracos, tonturas, enjoos. Mas nada doía tanto quanto o conflito interno. Agora eu carregava uma revelação imensa, viva e pulsante, e não sabia o que fazer com ela. Como contar para alguém que Jesus falou comigo? Que ele disse que eu era uma mulher escolhida, que a minha solidão fazia parte de um plano maior, que não era castigo, mas separação? Tentei falar algumas vezes, mas a voz falhava, a emoção vinha como uma avalanche, uma mistura de saudade e urgência. Saudade daquele lugar onde fui compreendida de verdade, urgência de contar para outras mulheres o que Deus havia revelado. Mas como explicar o céu para quem ainda está preso à terra? Chorei sozinha várias vezes, mas dessa vez a solidão tinha outro significado. Não era vazio, carregava uma missão. Ainda assim, não se tornou mais fácil, porque mesmo após o encontro com Jesus, a mente humana ainda luta, duvida, sente medo. Em uma madrugada, acordei assustada, como sendo puxada de volta àquele momento da experiência. Coração acelerado, suor frio, lágrimas nos olhos. Sentei na cama do hospital, abracei os joelhos e perguntei em voz baixa: "E agora, Senhor? O que quer que eu faça com tudo isso?" O silêncio retornou, mas agora era diferente. Já o conhecia, era o mesmo que me acompanhará por anos, só que agora eu sabia que não era ausência, mas direção. Uma direção que exige confiança total, porque mulheres escolhidas andam sozinhas. E mesmo após experiências sobrenaturais, seguem sem aplausos, sem público, sem confirmação. Os médicos chamaram minha recuperação de surpreendente, disseram que minha lucidez voltou rápido e que a força física reagia bem. Mas ninguém ali percebia que a verdadeira batalha não era corporal, era espiritual. Voltar à vida é um processo. Quando você viu o céu, viver entre quem nunca olhou para cima vira desafio. Mas eu sabia que aquele retorno fazia parte do plano. Eu estava sendo preparada para um propósito, e agora mais do que nunca, não podia fugir disso. Ainda precisava de um sinal, uma palavra que confirmasse que tudo aquilo não fora alucinação, que eu realmente havia sido marcada por algo eterno. Então recebi uma visita. A transformação não aconteceu num estalo. Foi silenciosa, como tudo que Deus faz em mim desde o começo. Não houve explosões, nem visões diárias, mas clareza e uma nova consciência que me fez enxergar o mundo com outros olhos. Voltei para casa com o mesmo corpo, mas com uma alma diferente, como se Amanda de antes da experiência tivesse ficado naquela dimensão, e quem voltou fosse uma versão mais firme, sensível, inteira. Nos primeiros dias fora do hospital, senti-me uma estranha na minha própria rotina. Andava pelas ruas vendo tudo como se fosse a primeira vez. Pessoas apressadas, conversas vazias, sorrisos automáticos, e um silêncio profundo dentro de mim. Não era vazio, era o eco da voz que me marcou para sempre. Você é uma mulher escolhida por Deus. Essa frase não saiu mais de mim. Em cada decisão, oração, escolha, ela estava ali, lembrando que mulheres escolhidas andam sozinhas. Agora não só aceitava isso, mas honrava. A solidão que antes me destruía virou o espaço onde escuto a Deus. O silêncio que antes assustava se tornou o lugar onde recebo direção. Não voltei para buscar multidões,
voltei para cumprir um propósito. E isso mudou tudo. A cada passo, Deus me mostrava que não era castigo, mas sinal. Sinal de que Ele me separou para algo que não poderia nascer em meio ao barulho. Sinal de que me livrou de relações que me impediriam de florescer. Sinal de que o tempo dele é perfeito, e nada do que Ele tira é perda, é proteção. Hoje sei que ser escolhida por Deus traz uma dor que o mundo não entende, mas que o céu recompensa. É andar por caminhos estreitos, dizer não quando todos dizem sim, esperar quando todos correm, confiar quando tudo grita desistir. Mas é também viver uma intimidade que não se explica, só se sente. E nessa jornada, uma nova missão nasceu. Não fui enviada de volta só para existir, mas para falar, alcançar outras mulheres que, como eu, acreditavam que solidão era rejeição, quando na verdade era a marca do chamado. Se você está ouvindo isso e sente que essa palavra toca sua história, se já orou buscando respostas, se carrega a dor de não se encaixar, quero te lembrar, não desanime. Talvez o que você chamou de abandono, Deus esteja usando para preparar você. Ele mesmo disse: eis que faço uma coisa nova. Agora está surgindo, não a percebe? Farei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Isaías 43, versículo 19. Essa é a promessa, esse é o plano. Deus não desperdiça dor. Ele transforma lágrimas em direção, isolamento em intimidade, uma mulher invisível em alguém preparada para um propósito eterno. E quando fecho os olhos, ainda lembro do olhar de Jesus. Ele não prometeu facilidade, mas garantiu sua presença. E é isso que me sustenta. Não voltei com todas as respostas, mas com uma certeza. Quando Deus separa uma mulher, Ele cuida para que ela seja moldada, protegida e levantada no tempo certo, da forma certa, para o propósito certo. Se você chegou até aqui, talvez essa palavra seja para você. Talvez Deus tenha te trazido até aqui para lembrar que Ele está no controle, e que sua dor tem valor, não termina aqui. O que Ele começou, Ele vai completar. E se essa história tocou seu coração, fica mais um pouco. O próximo vídeo pode trazer algo especial para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.